Você acredita que o mundo dos vivos e dos mortos pode se conectar? Estas histórias podem mudar a sua visão. Hoje, trazemos relatos de mensagens do além, que desafiam a ciência e provocam arrepios, de ligações impossíveis a sonhos reveladores. Você não vai acreditar no que está por vir. Se você gosta de desvendar o lado oculto do mundo, inscreva-se no canal agora e venha comigo. A Carta de Annette. Em 1950, uma mulher chamada Annette recebeu uma carta misteriosa. O bilhete, que parecia ter sido escrito à mão por sua irmã falecida anos antes, trazia uma mensagem que estava estranhamente relacionada a eventos que aconteceriam em sua vida. Informações que Annette não havia compartilhado com ninguém. A carta tinha uma data de envio específica, mas o correio não registrou nenhuma remessa dessa correspondência. O bilhete continha conselhos pessoais que ninguém mais poderia saber. Annette passou a acreditar que sua irmã havia encontrado uma maneira de se comunicar após a morte. Em 1990, Robert, um homem de meia idade, perdeu sua esposa, Susan, após uma longa luta contra o câncer. Meses após sua morte, ele recebeu uma carta endereçada a ele, com o nome de sua esposa, escrito na parte de fora. Quando Robert abriu o envelope, ficou surpreso ao encontrar uma carta escrita com a caligrafia de Susan, dizendo-lhe para não se preocupar e continuar com sua vida. A carta estava datada de semanas após o falecimento de Susan. Estranhamente, a carta foi postada de um endereço desconhecido, e Robert não conseguiu descobrir como isso era possível. Esses são apenas 2 exemplos de muitos casos em que as pessoas relataram o recebimento de cartas de falecidos. Alguns especialistas sugerem que esses fenômenos podem ser explicados por um misto de percepção subconsciente e coincidências, enquanto outros defendem que esses relatos são manifestações de uma comunicação espiritual que ultrapassa os limites da nossa compreensão. Um dos relatos mais conhecidos envolvendo uma carta misteriosa vem do caso de The Letter from Beyond, que ocorreu nos anos 90. A história envolveu uma mulher chamada Eleanor e uma carta que ela alegava ter recebido de seu marido, Thomas, meses após sua morte. Thomas faleceu tragicamente em um acidente de carro. Eleanor ficou devastada, não apenas pela perda repentina, mas também pela forma como o acidente aconteceu. Ele estava a caminho de uma viagem que ela não sabia que ele havia planejado. Após semanas de luto profundo, Eleanor começou a encontrar pequenos sinais que a faziam sentir que Thomas ainda estava por perto, como objetos que mudavam de lugar ou sons inexplicáveis na casa. Então, cerca de 3 meses após sua morte, uma carta apareceu na caixa de correio de Eleanor. O envelope não tinha remetente e estava fechado com um selo antigo. Ao abrir a carta, Eleanor ficou completamente chocada. A letra era idêntica à de seu falecido marido, e o conteúdo da mensagem era algo que apenas ele sabia, um pequeno segredo que eles haviam compartilhado em um momento íntimo da vida deles. A carta dizia: "Eu estou bem. E tudo o que você precisa fazer é seguir em frente, como sempre sonhamos." O mais perturbador para Eleanor foi a data da postagem. A carta foi enviada 2 semanas após a morte de Thomas, mas o endereço de remetente estava incorreto, e o selo da carta parecia estranho, como se fosse algo de outro tempo. Ela tentou investigar e não conseguiu encontrar nenhuma explicação lógica para a má origem da carta. Para muitos, este relato continua a ser um dos exemplos mais impressionantes de uma comunicação espiritual que desafiava a lógica e a razão. Especialistas em fenômenos paranormais sugerem que esse tipo de carta pode ser uma maneira de os espíritos tentarem alcançar seus entes queridos para proporcionar algum conforto ou orientação após a morte. No entanto, a explicação oficial nunca foi encontrada, e até hoje muitos se perguntam: seria possível que, de alguma forma, Thomas tenha conseguido enviar uma mensagem de além-túmulo?
Histórias de pessoas que receberam mensagens claras durante o sono. A comunicação através dos sonhos é uma das formas mais misteriosas de mensagens do além. Em diversas culturas, acredita-se que os sonhos sejam uma ponte entre os mundos dos vivos e dos mortos, uma maneira pela qual os espíritos podem se manifestar e enviar mensagens. Relatos de pessoas que alegam ter recebido mensagens claras de entes falecidos durante o sono são especialmente comuns. A seguir, exploraremos algumas dessas histórias que desafiam a lógica e nos fazem questionar a natureza da vida e da morte. O aviso de Michael. Michael, um homem de 45 anos, perdeu sua mãe, Carol, em um acidente de carro quando ele tinha apenas 20 anos. Após anos de luto, ele começou a ter sonhos recorrentes com ela. Em cada um desses sonhos, sua mãe lhe dizia que ele precisava cuidar melhor de sua saúde, que algo ruim estava prestes a acontecer. Michael, porém, não levava os sonhos muito a sério, até que um dia, durante um desses encontros oníricos, ela lhe disse claramente: "Vá ao médico hoje, ou você vai perder mais do que apenas sua saúde." Acordando do sonho, Michael sentiu uma sensação estranha, mas não ignorou o aviso. Ele decidiu visitar um médico e, após alguns exames, foi diagnosticado com uma condição cardíaca grave que poderia ter sido fatal se não fosse tratada. Michael acredita até hoje que o sonho foi um aviso de sua mãe, que de alguma forma conseguiu se comunicar com ele do além para salvar sua vida. Esses relatos são apenas alguns exemplos de como os sonhos podem ser uma forma de comunicação entre os vivos e os mortos. Se você se sentiu tocado por essas histórias, inscreva-se para receber mais conteúdo sobrenatural e compartilhar essa jornada conosco. Não deixe o mistério acabar aqui. Explore outros vídeos do canal e mergulhe ainda mais fundo nesse universo.